Funcionava uma usina de açúcar e álcool aqui, né, fundada aí no final dos anos 20, pelo bisavô do meu marido. Aqui é uma região de zona da mata, uma região historicamente canavieira, que é aqui onde eu cresci, onde eu fui criança, né? E por vários percalços aí do destino, essa usina foi tomada da família. Meu marido recomprou essas terras em leilão. E hoje a gente vem implantando um projeto chamado Usina de Arte. A gente reabre a casa em 2012. Existia uma pressão da comunidade pela reabertura da usina. Com o fechamento da usina, essa comunidade não tinha perspectiva, estava com autoestima lá embaixo e não tinha atividade. As pessoas tinham que trabalhar fora e mandar o sustento da família aqui. A gente não acreditava que a usina fosse voltar a moer e a gente queria buscar um novo paradigma de sustentabilidade para que as pessoas pudessem se livrar do passado. A comunidade, ela sempre foi o motor central de tudo que a gente faz. Mas a gente entendia que o que eles estavam pedindo era uma nova chance. Vamos fazer isso aqui ser próspero outra vez? Quando o projeto nasce, na realidade, a gente começa a formar essa coleção da Usina de Arte em função do projeto, que era em função da comunidade. Em 2013, a gente visita em Inhotim, conhece o trabalho de Hugo França e convida Hugo para vir aqui produzir uma obra para o nosso jardim, ainda era uma coisa do âmbito privado. Mas Hugo vira um grande amigo e em 2015 ele faz uma sugestão, por que não convidar outros artistas? E aí a gente desperta aí para esse sonho possível de convidar artistas e começar a ocupar esses espaços. O primeiro artista que a gente convida é Zé Rufino. Em 2015 também a gente conhece Fábio Del Duque, que tem um festival de arte em Bragança Paulista, interior de São Paulo, numa antiga fazenda de café. Então acho que tem esse paralelo também de reocupar esses espaços de monocultura. Em novembro de 2015 a gente realiza nosso primeiro festival. Então a gente já envolve, chama a comunidade, pergunta que tipo de oficina eles querem. O festival foi lindo. Depois disso é quando a gente senta e diz, tá bom, não dá para fazer isso, mexer com a vida de todo mundo, mexer com os sonhos de todo mundo e ir embora, né? Ou vir aqui só uma vez por ano e manter esse festival anual. O que é que a gente vai fazer? E então a gente começa o projeto do Jardim Botânico. Então ele hoje deverá estar em torno, já com a área delimitada de 40 hectares. Nesse Jardim Botânico, que tem um projeto paisagístico, tem também a implantação de um parque de esculturas, né? Obras de arte para conviver a céu aberto com a natureza e interagir com o visitante de uma forma natural, né? O visitante passeia e tem um contato natural com a obra de arte, ao invés de ser como nos museus, que muitas vezes intimida o visitante, né? O principal modo de aquisição das obras é através do programa de residências. Então, nós fazemos a seleção dos artistas através da curadoria e esses artistas são convidados a conhecer o lugar, a interagir com o lugar, conhecer a história do lugar, né? Vivenciar propriamente, né, o lugar interagindo com a comunidade e, a partir dessa vivência, ele propôs um projeto para a usina. Obviamente, como esse é um processo que demora mais, demanda mais tempo, nós também adquirimos obras prontas, né? Mas, assim, na nossa filosofia, o que a gente busca sempre é que o artista venha e se deixe tocar pelo lugar, pela história do lugar, pelas pessoas do lugar e também deixe seu toque aqui nessa comunidade. Geralmente a gente sugere que cada artista venha, faça uma palestra, faça uma conversa, dê oficina, tem alguma forma de coparticipação da comunidade nesse processo. E como muitas dessas obras foram produzidas aqui, né, muita coisa é feita realmente aqui, as pessoas participam. Os trabalhadores, eles vêm, eles ajudam. Então a gente hoje tem 2 artistas locais com obras dentro do parque. Seu Bal era marceneiro e se descobriu artista auxiliando o Hugo França. Então Seu Bal tem alguns bancos e algumas esculturas também dentro do parque. E Ronaldo também trabalhou com Rufino desde o nascimento de cada obra, das ideias, né? Ronaldo ajudava a montar e a soldar cada peça
com o Rufino, e depois de um tempo o Ronaldo começou a produzir. O parque, ele é a âncora, né? As obras de arte. Foi esse o caminho que a gente escolheu para chamar a atenção para isso aqui, mas não faz sentido se a gente não trabalhar a educação como um todo. Sempre na direção de um desenvolvimento da população, dessa comunidade da antiga vila da usina. E a gente desenvolve programa de oficinas, programa de empreendedorismo, a gente tem uma escola de música para a comunidade. É uma escola gratuita para qualquer criança da comunidade que tem interesse em aprender música. A gente dá teoria musical e ensina também os instrumentos. A gente tem uma biblioteca para a comunidade. A biblioteca, ela conta também com computadores e internet, porque eu quero atrair o jovem aqui para dentro. A gente oferece cursos através de uma rede de bibliotecas a qual nós somos afiliados, basicamente cursos na área de tecnologia da informação. A gente começou trazendo oficinas, a gente fez uma oficina de robótica, ligando robótica e arte. E aí o resultado foi tão legal que a gente resolveu trazer esse conhecimento de uma forma mais permanente. Então a gente está terminando, esse ano a gente começa a ensinar no nosso Fab Lab. Geração de emprego e renda é um foco. Nós estimulamos que a comunidade empreenda, né? Estimulamos de uma forma, inclusive direta, financiando, cedendo os imóveis e financiando a aquisição dos equipamentos necessários para cada empreendimento. Então a gente está com uma cooperativa de costura, a gente está ensinando a costurar e a gente está já atrelado a uma fábrica de Santa Cruz do Capibaribe com emprego garantido para quem quiser. A gente também está trazendo uma escola de programação, que a gente quer ensinar a programar. Isso vem também com uma escola de inglês, porque a ideia é que eles programem para qualquer lugar do mundo, para além do que vem acontecendo, que vem através do turismo gerado pela usina de arte. Dentro do parque a gente está trazendo aí espécies do mundo inteiro, porque a gente é um jardim botânico e como jardim botânico é importante que a gente tenha a maior diversidade possível, mas a gente tem essa região que está aqui ao redor do parque, que a gente vem começando a reflorestar. À medida que o ciclo da cana vai se encerrando, a gente vai substituindo isso para replantar essa mata nativa. Acho que foi muito importante a gente viver isso aqui da forma como a gente viveu, porque é uma paixão. E se não fosse uma paixão, não teria andado tão rápido. Para a gente aqui é muito gratificante e emocionante ver a reverberação, né, do projeto, da ideia, né, que nasceu uma sementinha e que vem dando muitos frutos, né? Hoje se está vendo, a comunidade hoje tem orgulho de pertencer, né? A gente tem um depoimento de uma ex-estagiária nossa, que era estudante de biologia em Palmares, na faculdade lá de Palmares, e ela disse a mim, quando ela estava concluindo o curso, ela disse que antes ela tinha vergonha na faculdade de dizer onde ela morava, quando as pessoas perguntavam, e que agora ela tinha orgulho de dizer. Essa troca ela é muito importante, é o que faz o projeto acontecer, e hoje, depois desses anos, é o que a gente entende que torna o projeto especial.